Resumo da aula de ITCMD, Mato Grosso com exemplos práticos. 1. Base legal. Lei Estadual 7.850/2002 e Decreto 2.125/2003. 2. Hipóteses de incidência. Transmissões causa-mortes, sucessão legítima, testamentária, provisória. Doações. Atos intervivos gratuitos. Exemplo. Pai falece e deixa imóvel para 10 filhos. 10 fatos geradores, quantidade de recebedores. 3. Exceções importantes. A. Meação. Não incide ITCMD, não é herança. Exemplo. Patrimônio comum de R$1 milhão. Cônjuge sobrevivente tem direito a R$500 mil meação. Sem imposto. B. Excesso de meação. Se na partilha o cônjuge receber mais que a meação, incide ITCMD sobre o excesso, a título de doação. Exemplo. Divórcio, patrimônio comum de R$1 milhão. João recebe R$800 mil, em vez de R$500 mil. Excesso é R$300 mil. Incide ITCMD sobre R$300 mil. 4. Sujeição ativa. Quem cobra? A. Bens imóveis. Imposto devido ao estado onde o imóvel está. Exemplo. Imóvel em MT, imposto para MT, independente do domicílio das partes. B. Bens móveis. Causa-mortes. Local onde se processa o inventário arrolamento. Regra antiga, ainda na lei de NT. Exemplo. Inventário processado em NT, imposto para NT. Doação. Estado do domicílio do doador. Exemplo. Doador domiciliado em MT, imposto para MT. 5. Isenções. A. Causa-mortes. Patrimônio total transferido a cada beneficiário, 1.500 UPF-MT. Cerca de R$370 mil. Importante. Só considera o patrimônio tributável em NT. B. Doação. Valor total doado entre mesmo doador e donatário no ano, C500 UPF-MT. Exemplo. João doa R$200 mil para Maria em janeiro e R$150 mil em julho. Soma é R$350 mil, dentro do limite. Isento. C. Extinção de usufruto. Isento se a extinção ocorrer por morte do usufrutuário e o nu-proprietário for quem instituiu o usufruto. Exemplo. João institui usufruto para Maria. Nu-proprietário igual João. Maria morre, extinção do usufruto. Isento. 6. Não incidência. A. Renúncia pura e simples. Abdicativa. Herdeiro renuncia totalmente sem indicar beneficiário, não há fato gerador para ele. Exemplo. Pai com 3 filhos. Ou renuncia pura e simples. Herança divide-se apenas entre os outros 2. B. Renúncia translativa com beneficiário. Herdeiro renuncia indicando outro beneficiário. Incide causa-mortes para o renunciante, sobre o quinhão, e doação para o beneficiado sobre o excesso. Exemplo. Filho A renuncia em favor do filho B. Filho A paga causa-morte sobre seu quinhão. Filho B paga doação sobre o valor recebido a mais. Base de cálculo. A. Regra geral. Valor venal mercado na data do fato gerador. B. Casos específicos. Doação de nua propriedade, instituição ou extinção de usufruto. 70% do valor do bem. Exemplo. João doa usufruto de imóvel avaliado em R$500 mil. Base de cálculo, 70% de R$500 mil é R$350 mil. Cuidado! Em NT, se houver reserva de usufruto e depois extinção, pode tributar 140% do valor do bem. 70% mais 70%. Ações não negociadas em bolsa, valor patrimonial, balanço, não nominal. 8. Alíquotas progressivas. A. Causa-mortes. Faixas em UPF-NT. Isento abaixo de 1.500. 2% abaixo de 1.500 e 4.000. 4% abaixo de 4.000 e 8.000. 6% abaixo de 1.011 e 16.000. 8% abaixo de 16.000. Cálculo por faixa. Só incide sobre o valor excedente em cada faixa. B. Doação. Faixas similares, mais isenção 500 UPF. Exemplo.
Doação de 9.000 UPF. Isento 500. 2% sobre 3.500. 4.500. 4% sobre 4.000. 8.000, 4.000. 6% sobre 1.000. 9.000, 8.000. 9. Contribuintes e responsáveis. A. Regra: recebedor, herdeiro, donatário. B. Exceção: doação. Se donatário não residir em MT, contribuinte é o doador. C. Responsabilidade solidária. Doador e donatário podem ser responsáveis, dependendo de quem é contribuinte. 10. Prazos importantes. A. Apresentação de declaração. Arrolamento 30 dias após despacho que determinar pagamento. Inventário 15 dias após homologação do cálculo. B. Recolhimento. Causa-mortes 30 dias após homologação. Doação antes da lavratura da escritura. C. Multa por atraso na abertura de inventário. Após 120 dias do óbito, 5% do imposto. Após 240 dias, 10%. 11. Exemplo prático completo. Cenário: falecimento com patrimônio comum de R$200.000. Cônjuge sobrevivente e 2 filhos. Meação do cônjuge, 100.000. Isento. Herança, 100.000. 50.000 para cada filho. Base de cálculo causa-mortes. Na partilha, cônjuge recebe 120.000. Excesso de 20.000, doação. Filho B recebe 20.000. Não tem excesso. Filho C recebe 60.000. Excesso de 10.000, doação. Tributação. Causa-mortes, cada filho paga sobre 50.000. Doação, cônjuge paga sobre 20.000. Filho C paga sobre 10.000. 12. Dicas para a prova. Foque, incidência, sujeição ativa local do bem, isenções, não incidência, renúncia, base de cálculo específica usufruto e alíquotas progressivas. Prazos e penalidades são menos cobrados. Atenção! Se a questão citar jurisprudência do STF, como ADI 6.838, considere a inconstitucionalidade de dispositivos sobre cobrança no exterior. Caso contrário, siga a lei local. Observação: o professor destaca que a legislação de MT ainda usa regras antigas, como local do inventário para bens móveis, divergindo da Constituição após a EC 132/2023. Para a prova, prevalece o texto da lei estadual. ICMS. Geral. Quem define a insciência e a destinação para os estados é a Constituição Federal, e quem cria é a legislação ordinária estadual. Lei Complementar, Lei Candir. Incide ICMS em prestações iniciadas no exterior, comunicação. 1. Introdução e base legal. O ICMS, Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços, é de competência dos Estados e do Distrito Federal, conforme o artigo 155 da Constituição Federal. Quem institui o ICMS em cada estado é a Lei Estadual Ordinária, não a Constituição, nem a Lei Candir, nem o Regulamento Estadual. A Lei Complementar 87/96, Lei Candir, estabelece normas gerais sobre fato gerador, base de cálculo e contribuintes do ICMS. 2. Campo de incidência do ICMS. O ICMS incide sobre operações, circulação de mercadorias, venda, doação e importação, prestações, serviços de transporte interestadual e intermunicipal e serviços de comunicação. Pontos importantes: transporte municipal, dentro da cidade, e internacional, não incidem ICMS, sujeitos ao ISS ou isentos. Importação de mercadoria, incide ICMS. Importação de serviço de comunicação, incide ICMS. Exemplo de ligação internacional. Exportação, não incide ICMS. Imunidade constitucional. 3. Princípio da não cumulatividade. O ICMS é não cumulativo. Compensa-se o valor devido em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores. Quem compra tem direito a crédito do ICMS destacado na nota fiscal. Quem vende tem débito a recolher. O valor efetivamente pago é a diferença entre débito e crédito. 4. Efeitos da isenção ou não incidência. Regra geral: salvo disposição legal em contrário, não gera crédito para operações seguintes:
Quem compra de operação isenta não se credita. Anula o crédito da operação anterior. Quem vende com isenção deve cancelar o crédito que tinha da compra da mercadoria. Exceção importante: exportação. Mantém-se o crédito das operações anteriores, mesmo sem débito na saída. 5. Alíquotas do ICMS. Alíquotas internas, fixadas por lei estadual. Regra: não podem ser inferiores às alíquotas interestaduais, salvo autorização do CONFAS. B. Alíquotas interestaduais. Independente do produto. Fixadas por resolução do Senado Federal. Regra geral: 12% para operações e prestações interestaduais. Exceção: 7% quando a operação sai das regiões Sul e Sudeste, exceto o ES, em direção às regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, incluindo o ES. C. Competência do Senado. O Senado também pode fixar alíquotas mínimas e máximas para operações internas, mediante resolução. 6. Seletividade do ICMS. O ICMS poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e serviços, diferente do IPI, que é obrigatoriamente seletivo. Mato Grosso, parte 1, incidência do ICMS. O imposto incide sobre circulação de mercadorias, incluindo fornecimento de alimentação, bebida em bares e restaurantes. Prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, não intramunicipal. Prestação onerosa de serviços de comunicação. Importação de mercadorias ou serviços, independente da finalidade ou habitualidade. Operações com energia elétrica e combustíveis. Regras específicas para entradas interestaduais. Mercadoria mais serviço, M mais S, análise conforme LC 116, ISS para definir se incide ICMS, ISS ou ambos. Entrada de bens para uso, consumo ou ativo permanente, em operações interestaduais. Diferencial de alíquota, DIFAL, aplicável em operações interestaduais, com o destinatário contribuinte ou não contribuinte. Ulterior transmissão de propriedade, exemplo, locação seguida de venda. Parte 2. Não incidência. Casos em que não há incidência. Livros, jornais, periódicos e papel para impressão. Imunidade constitucional. Exportações e operações vinculadas, incluindo fretes até o porto. Alienação fiduciária em garantia. Transferência de bem móvel para a seguradora por sinistro. Fonogramas, videogramas musicais nacionais. Arrendamento mercantil, não a venda do bem. Transferência de estabelecimento, sucessão empresarial. Água canalizada, não é considerada mercadoria. Operações internas entre estabelecimentos do mesmo titular, com ressalvas na lei, mas não na prática regulamento. Software, entendimento do STF, pode ser serviço ou mercadoria, mas não incide ICMS como regra. Parte 3. Benefícios fiscais. Concedidos mediante convênio no CONFAS. Isenções específicas no MT. Transporte coletivo urbano na região metropolitana. Aquisição de energia para VLT-BRT. Aquisição de ônibus novos para transporte coletivo. Condições para a fruição do benefício. Pagamento em dia. Escrituração fiscal digital. Regularidade fiscal. Uso de documento fiscal eletrônico. Credenciamento no domicílio tributário eletrônico, DTE. Parte 4. Momento da ocorrência do fato gerador. Regra geral. Saída da mercadoria do estabelecimento. Casos específicos. Serviço de transporte. Início da prestação. Importação, desembaraço aduaneiro, ou entrega anterior se houver. Mercadorias em trânsito. Entrada no território do Estado. ICMS de FAO. Destinatário contribuinte. Momento da entrada no estabelecimento. Destinatário não contribuinte. Momento da saída no Estado remetente. Substituição tributária. Momento da entrada no estabelecimento do adquirente. Observações importantes. Lei versus regulamento. A lei ainda menciona a incidência entre estabelecimentos do mesmo titular, mas o regulamento e a lei Candir não admitem mais. STF, jurisprudência impacta a legislação. Exemplo, serviços preparatórios de comunicação não incidem ICMS. Desde 2019, 100% do diferencial vai para o estado de destino. RUT, regime optativo de ST,
pode ser condição para benefícios fiscais. Resumo. Legislação do IPVA no Estado de Mato Grosso. Lei 7.301/2000. Introdução. O material aborda a legislação tributária específica de Mato Grosso, com foco no IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Inclui teoria completa, mapas mentais e questões comentadas, com ênfase na preparação para concursos, especialmente para auditor fiscal. A banca examinadora é a FCC, conhecida por cobrar questões práticas e de cálculo. 2. Aspectos da incidência do IPVA. Material. Incide sobre a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie, terrestre, aquático e aéreo, sujeito a registro, licenciamento no Estado, ou, se dispensado, desde que o proprietário tenha domicílio em Mato Grosso. Temporal. Fato gerador. Imposto anual. Ocorre em diferentes situações. Veículo novo. Data da aquisição. Veículo importado. Data do desembaraço aduaneiro, apenas para consumidor final. Incorporação ao ativo permanente. Data da incorporação por fabricante, revendedor ou importador. Perda de isenção ou não incidência. Data do evento. Veículo usado. 1º de janeiro de cada ano. Espacial. Local do fato gerador é o município onde o proprietário tem domicílio, não necessariamente onde o veículo é licenciado. Pessoal. Sujeito ativo. Estado de Mato Grosso. Sujeito passivo. Contribuinte, proprietário ou responsável. Exemplo, arrendatário. Jurisprudência recente. STF considera inconstitucional eleger o credor fiduciário como responsável. Quantitativo. Base de cálculo. Veículo novo. Valor da nota fiscal, mais opcionais acessórios, mais despesas. Frete, seguro. Veículo importado. Valor aduaneiro DI, mais tributos incidentes, mais despesas da importação, mesmo não pagas. Veículo montado pelo consumidor, somatório das notas fiscais de peças e serviços, não podendo ser inferior ao valor médio de mercado. Veículo usado. Valor médio de mercado. Tabela publicada até 31 de dezembro do ano anterior. 3. Alíquotas. Decorar para a prova. 1%. Ônibus, micro-ônibus, caminhões. Veículos aéreos, aquáticos de transporte coletivo. Motocicletas até 180 cilindradas. Veículos de locadora, com faturamento mínimo de 50% na atividade. 2%. Automóveis de passeio até 1.000 cilindradas, 1.0. 2,5%. Veículos utilitários, motocicletas entre 180 e 300 cilindradas. 3%. Regra geral. Veículos de passeio, carga, mistos, picapes, caminhonetes. Motocicletas entre 300 e 600 cilindradas. Demais veículos não especificados. 3,5%. Motocicletas acima de 600 cilindradas. 4%. Veículos de competição. 4. Cálculo do IPVA. Fórmula. IPVA igual base de cálculo, vezes alíquota, vezes 12. O M refere-se aos meses faltantes até o final do ano, incluindo o mês do evento. Exemplo, compra em julho, 6/12. Em veículos usados, o fato gerador é 1º de janeiro. Mas, o cálculo proporcional aplica-se em casos de perda de isenção, furto, roubo ou aquisição durante o ano. 5. Pagamento e parcelamento. Parcelamento de ofício. Até 8 parcelas, sem desconto. Pagamento à vista. Possibilidade de desconto, conforme regulamento. Débitos vencidos. Parcelamento em até 6 vezes. Alienação, transferência para outro estado. Quitação total, no ato, mesmo com parcelas pendentes. 6. Repartição do IPVA. 50% da arrecadação é repassada aos municípios, com base no domicílio do proprietário. 7. Isenções, e não incidência. Abordagem breve. Exemplos. Veículos de taxistas, isentos. Veículos de entidades públicas, não incidentes. Na perda da isenção não incidência, ocorre novo fato gerador na data do evento. 8. Questões práticas e pegadinhas comuns. FCC. Cuidado com diferença entre base de cálculo e valor do imposto. Cálculo proporcional. Alíquotas específicas, principalmente motos. Fatos geradores múltiplos. Exemplo, veículo isento vendido no ano. Exemplo típico. Veículo novo adquirido em março.
Base de cálculo total, alíquota conforme cilindrada, proporção de 10/12, no cálculo do IPVA devido. 9. Considerações finais. O curso inclui material completo, PDF, videoaulas, estudo acompanhado e atualizado, inclusive com a reforma tributária, EC 132, LC 214. Cronograma flexível, com ajustes conforme a publicação do edital. Dicas: memorizar alíquotas, praticar cálculos, estar atento às jurisprudências recentes e ao estilo de cobrança da FCC. Lei número 4.547/1982. Sistema Tributário Estadual de Mato Grosso. Dispõe sobre o Sistema Tributário Estadual e o processo administrativo tributário. 1. Estrutura e fundamentos. Institui o Sistema Tributário do Estado de Mato Grosso em conformidade com Constituição Federal e Estadual, Código Tributário Nacional, CTN, leis complementares e resoluções do Senado. Define o que é legislação tributária estadual. Leis, decretos, atos normativos e convênios. Lei 1. 2. Tributos de competência do Estado. Impostos. ICM, atual ICMS. ITBI, na época ainda estadual. Taxas. Serviços estaduais, segurança pública, judiciária. Outros. Contribuição de melhoria. Tributos transferidos ou compartilhados com a União. Lei 1. 3. Administração tributária. Competência da Secretaria de Fazenda, Cefaz. Órgãos. Fiscalização. Superintendências, agentes fiscais, postos fiscais. Arrecadação. Exatórias, postos fiscais, instituições credenciadas. Autoridades fiscais têm poder de interpretar a lei, dirimir dúvidas, expedir instruções. Lei 1. 4. Arrecadação e responsabilidade. Tributos recolhidos em documento próprio e padronizado. Prazos definidos em regulamento podem ser alterados pelo Executivo. Funcionários respondem por cobrança a menor, salvo fraude comprovada do contribuinte. Lei 1. 5. Pagamento indevido e restituição. Contribuinte pode pedir restituição em até 5 anos, nos casos de tributo indevido ou pago a maior, erro de cálculo, alíquota ou sujeito passivo, decisão administrativa ou judicial reformada. Taxa judiciária não é restituível. Ação contra a negativa de restituição prescreve em 2 anos. Lei 1. 6. Prescrição tributária. 5 anos para constituição do crédito tributário. Cobrança judicial do crédito. Prescrição pode ser interrompida por citação, protesto, ato judicial ou reconhecimento do débito. Lei 1. 7. ICM, atual ICMS. Pontos centrais. Fato gerador. Saída de mercadoria. Entrada de mercadoria importada. Fornecimento de mercadorias com serviços. Não incidência, isenções. Exportações. Zona Franca de Manaus, com exceções. Transferências internas específicas. Retorno de industrialização por encomenda. Alíquotas previstas na lei. Internas, 16%. Interestaduais, 11%. Exportações, 13%. Modelo da época. Princípios importantes. Não cumulatividade. Crédito e débito do imposto. Possibilidade de substituição tributária. Lei 1. 8. Contribuintes e obrigações. Quem é contribuinte? Comerciante, industrial, produtor. Pessoas físicas ou jurídicas que circulem mercadorias com habitualidade. Órgãos públicos que vendam mercadorias. Obrigações principais e acessórias. Inscrição no cadastro. Escrituração fiscal. Emissão de documentos fiscais. Pagamento do imposto. Cooperação com a fiscalização. Lei 1. Infrações e penalidades. Multas variam conforme a infração. Falta de recolhimento, até 100% do imposto. Crédito indevido, até 200%. Mercadoria sem nota, multa sobre o valor da operação. Penalidades apuradas via processo administrativo tributário. Lei 1. Em uma frase, para revisão rápida. A Lei nº 4.547/1982 organiza todo o sistema tributário estadual de MT, define competências, tributos, fiscalização,
arrecadação, direitos do contribuinte, regras do ICM, ICMS e penalidades, seguindo o CTN e a Constituição. Lei nº 8.797/2008. Processo Administrativo Tributário, PET, MT. Finalidade: regulamenta o processo administrativo tributário, PET, previsto no artigo 39 da Lei nº 7.098/1998, ICMS, disciplinando como o contribuinte pode impugnar autos de infração e lançamentos tributários estaduais. Lei 2.1. Objeto e início do PET. O PET trata da revisão de lançamento tributário decorrente de notificação de lançamento, auto de infração, NAI. O processo se inicia com impugnação ou reclamação do sujeito passivo. Termina com decisão administrativa definitiva. Lei 2.2. Princípios do processo administrativo tributário. O PET observa, entre outros, legalidade, finalidade, impessoalidade, motivação, moralidade, publicidade, informalidade, economia e celeridade, contraditório e ampla defesa, aplicação subsidiária do CTN e do CPC. Lei 2.3. Impulso oficial e deveres. O processo é impulsionado pela administração fazendária. A procrastinação injustificada pode gerar responsabilidade funcional. O contribuinte tem dever de prestar informações, exibir livros e documentos, colaborar com a fiscalização. 4. Atos processuais e garantias. Atos devem conter apenas o essencial. Erro formal não invalida o ato, se não ferir defesa ou contraditório. O contribuinte tem direito à vista dos autos, direito a cópias, direito de atuar pessoalmente ou por procurador. 5. Provas no PET. Não é admitida prova testemunhal. Admitidas provas documentais, perícias, diligências, ônus da prova, fisco, fato gerador e crédito tributário. Contribuinte, inexistência do fato ou excludentes. 6. Julgamento nas câmaras. Decisão deve conter relatório, fundamentação, conclusão, ordem de intimação. Julgador recorre de ofício quando desoneração a raso 10.000 UPF-MT. Contribuinte pode pedir revisão do julgado. Lei 2.7. Conselho de Contribuintes Pleno. Competências: julgar, reexame necessário, pedido de revisão, elaborar e publicar emendas. Composição: 12 conselheiros, 6 representantes da Receita Estadual, 6 representantes dos contribuintes. Mandato de 2 anos, renovável. Sessões públicas podendo ser reservadas. Decisão por maioria simples, voto de desempate. Presidente. 8. Sustentação oral e decisões. Contribuinte pode requerer sustentação oral. Decisão final tem forma de acórdão. Após o acórdão, não é permitida a inovação, salvo correção de erro material. Lei 2.9. Encerramento do processo. Decisão definitiva. Impede novo julgamento administrativo. Processo segue para cobrança, protesto e inscrição em dívida ativa. PET pode ser totalmente eletrônico. Lei 2. Disposições finais. Lei entrou em vigor em 08/1/2008. Revogou a Lei nº 7.609/2001. Muitos dispositivos foram posteriormente revogados pela Lei nº 9.815/2012, mas continuam relevantes para provas, especialmente em histórico legislativo. Lei 2. Resumo em uma frase, para memorizar. A Lei nº 8.797/2008 disciplina o processo administrativo tributário de MT, garantindo contraditório e ampla defesa, regulando provas, julgamentos, recursos e o funcionamento do Conselho de Contribuintes. Lei nº 7.692/2002, Processo Administrativo no Estado de Mato Grosso. Objeto da lei: regula os atos e procedimentos administrativos no âmbito da administração pública estadual, quando não houver lei específica. Aplicando-se de forma subsidiária, Lei 3.1. Âmbito de aplicação. Aplica-se à administração direta e indireta do Estado de MT. Alcança órgãos e entidades centralizadas e descentralizadas. Não substitui leis específicas. Exemplo, processo tributário. Apenas complementa a Lei 3. 2.
Princípios do processo administrativo estadual. A administração pública estadual deve obedecer, entre outros, aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, razoabilidade e proporcionalidade, contraditório e ampla defesa, segurança jurídica. Lei 3. Direitos e deveres do administrado. Direitos: tratamento respeitoso, acesso à tramitação do processo, vista dos autos e obtenção de cópias. Apresentar alegações e documentos antes da decisão. Atuação com ou sem advogado, salvo exigência legal. Lei 3. Deveres: expor os fatos conforme a verdade, prestar informações solicitadas, agir com lealdade, boa-fé e urbanidade. Não agir de forma temerária. Lei 3. 4. Interessados no processo. São legitimados pessoas físicas ou jurídicas titulares de direitos ou interesses. Terceiros afetados pela decisão, associações e organizações representativas, entidades com interesses coletivos ou difusos. Lei 3. 5. Competência administrativa. Competência é irrenunciável, salvo delegação ou avocação legal. Delegação permitida, exceto para atos normativos, decisão de recursos, competências essenciais do órgão. Delegação e revogação devem ser publicadas no DOE. A avocação é excepcional e temporária, com justificativa. Lei 3. 6. Impedimento e suspeição. A autoridade é impedida se tiver interesse direto ou indireto, ou vínculo com o interessado. Suspeição por amizade íntima, ou inimizade capital. Omissão na comunicação do impedimento, igual falta grave. Indeferimento de suspeição, cabe recurso sem efeito suspensivo. Lei 3. 7. Atos administrativos. Devem ser motivados, formais e assinados. Regulamentos só podem ser editados por decreto, com base legal. A administração pode anular atos ilegais, revogar atos por conveniência e oportunidade, convalidar atos com vícios sanáveis. Prazo decadencial para anulação, 10 anos, salvo má-fé. Lei 3. 8. Prazos administrativos. Prazo geral para atos administrativos, 30 dias. Prazo máximo para decisão de requerimentos, 120 dias. Prazos contam-se. Exclui o dia do começo e inclui o do vencimento. Descumprimento injustificado gera responsabilidade disciplinar, mas não invalida automaticamente o processo. Lei 3. 9. Procedimento administrativo. De ofício, a pedido do interessado, processo deve ser simples e informal. Garantir participação do interessado. Admite. Provas, diligências, perícias, consulta pública e audiência pública podem ser realizadas em temas relevantes. Lei 3. 10. Decisão administrativa. A administração tem dever de decidir. Decisão deve ser motivada, pode adotar fundamentos de pareceres anteriores. Processo pode ser extinto por desistência do interessado, perda do objeto, exaurimento da finalidade. Lei 3. 11. Recursos administrativos. Cabem recursos por legalidade e mérito. Prazo para recorrer, 15 dias. Regra geral. Recurso não tem efeito suspensivo. É vedado agravar a situação do recorrente, reformatio impejus. Prazo máximo sem decisão, 120 dias, pode considerar rejeitado. Revisão de sanções é possível, sem agravamento. Lei 3. 12. Disposições finais. Leis específicas prevalecem. Esta lei atua de forma subsidiária. Entrada em vigor, 0107/2002. Revogadas disposições em contrário. Lei 3. Frase-chave para memorizar. A Lei nº 7.692/2002 estabelece as regras gerais do processo administrativo estadual em MT, garantindo direitos do administrado, motivação, prazos, recursos e controle dos atos administrativos. Lei Complementar 789/2024. Código Estadual de Defesa do Contribuinte, MT. Objeto: institui o Código Estadual de Defesa do Contribuinte, disciplinando direitos, garantias, deveres e limites da atuação do fisco na relação jurídico-tributária com a administração fazendária estadual. Lei 4. 1. Finalidade e alcance. Aplica-se a pessoas físicas e jurídicas, contribuintes e não contribuintes que se relacionem com a fiscalização e cobrança. Utiliza conceitos do CTN, Código Civil, Legislação Federal Tributária, Lei 4. 2.
Princípios fundamentais. São princípios básicos da defesa do contribuinte. Informação clara e objetiva sobre tributos. Proteção contra ilegalidades e arbitrariedades. Reconhecimento da assimetria entre fisco e contribuinte. Contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Proteção da confiança e boa-fé. Lei 4. Presume-se a boa-fé do contribuinte. O fisco deve impor o menor ônus possível, respeitando a capacidade contributiva. 3. Direitos do contribuinte. Artigo 10. Principais direitos. Atendimento adequado, respeitoso e identificado. Acesso imediato a dados, processos e cópias. Retificação de dados, em consonância com a LGPD. Não pagamento imediato de autuação para exercer defesa. Intimação preferencialmente por escrito. Ordem de fiscalização obrigatória. Assistência por advogado e contador. Sigilo fiscal. Petição sem cobrança de taxas. Reparação de danos patrimoniais e morais. Vedação à apreensão de bens como meio coercitivo. Vedação à multa de efeito confiscatório. Lei 4. 4. Garantias do contribuinte. Artigo 11. Não pagamento de tributo ou multa sem previsão legal. Correção espontânea antes da fiscalização. Presunção relativa de veracidade da escrita fiscal. Duplo grau administrativo, com participação paritária. Liquidação antecipada de parcelamento com redução de juros. Acesso a benefícios fiscais e crédito, mesmo com litígio em curso. Pagamento fora do prazo, sem exigência de visto. Lei 4. 5. Obrigações do contribuinte. Artigo 12. Tratar servidores com urbanidade, identificar corretamente responsáveis, fornecer condições adequadas à fiscalização, apurar, declarar e recolher tributos, manter e apresentar livros e documentos, manter cadastro atualizado. Autoridade fiscal pode corrigir cadastro de ofício. Lei 4. 6. Fiscalização e procedimentos. Fiscalização exige ordem de fiscalização ou ato administrativo. Identificação do agente, do contribuinte e dos trabalhos. Apreensão, regra devolução em até 30 dias. Vedada a retenção que impeça a atividade econômica. Intimação obrigatória para atos que imponham ônus ou sanções. Lei 4. 7. Vedações à fazenda pública. Artigo 27 a 31. Induzir autodenúncia ou confissão. Reter bens e documentos além do prazo legal. Lavrar auto de infração contra a súmula do STF, STJ ou entendimento consolidado. Recusar protocolo de requerimentos, usar presunção sem prévia divulgação. Fiscalizar com base apenas em denúncia anônima, sem indícios. Executar procedimento fiscal quando o custo superar o benefício. Lei 4. 8. Julgamento e decisões. Decisões administrativas devem ser motivadas, fundamentadas em fatos e direito. Decisão desfavorável sem fundamentação é nula. Desconsideração da personalidade jurídica. Exige processo administrativo com ampla defesa. Lei 4. 9. Restituição e compensação. Contribuinte pode compensar valores a restituir com débitos tributários. Juros aplicados à restituição seguem as mesmas regras do débito fiscal. Lei 4. 10. Vigência. Regulamentação pelo Poder Executivo. Entrada em vigor 90 dias após a publicação. Publicada em 31/01 de 2024. Lei 4. Frase-chave para memorizar. A LC número 789/2024 institui o Código Estadual de Defesa do Contribuinte de MT, fortalecendo direitos, garantias, limites ao poder de fiscalização e equilíbrio na relação fisco-contribuinte. Lei Candir. 1. Operações com fornecimento de mercadoria, mais prestação de serviço. M mais S. Regra geral, incidência do ICMS sobre a mercadoria e ISS sobre o serviço. Exceção, se o serviço estiver na LC 116/03, Lei Mandona, só incide ISS sobre o conjunto. Ressalva. A LC 116 pode autorizar a incidência apenas do ICMS sobre a mercadoria. Se a LC 116 não mencionar o serviço, incide ICMS sobre tudo. 2. Alíquota efetiva versus alíquota nominal. Alíquota nominal, percentual legal. Exemplo, 10%. Alíquota efetiva, percentual real, sobre o valor líquido da mercadoria. Como o ICMS é por dentro, a alíquota efetiva é sempre maior que a nominal. Exemplo, mercadoria a R$ 900,
Alíquota 10%. Preço com ICMS é R$1.000. ICMS é R$100. Alíquota efetiva 11,11%. 3. Não cumulatividade e créditos. Princípio que permite compensar créditos de entradas com débitos de saídas. Exceção: se a saída for isenta ou imune, não há direito a crédito, salvo exportações. Créditos indevidos devem ser estornados. Exemplo: mercadoria perdida, destruída ou usada no consumo. 4. Substituição tributária. Tipos para fatos anteriores. Diferimento, fatos futuros. Antecipação. O substituto recolhe o ICMS devido pelo substituído. Em caso de não ocorrência do fato gerador futuro, o substituído tem direito à restituição. 5. Local da operação. Regra geral: onde a mercadoria está no momento do fato gerador. Casos especiais: mercadoria em trânsito sem documentação, local onde foi fiscalizada. Produtos pesqueiros, local do desembarque. 6. Importação. Sempre incide ICMS, independente da finalidade. Base de cálculo: valor da operação, mais impostos, mais despesas. Quem importa é contribuinte do ICMS, diferente de operações internas. Dicas e macetes. Importou se lascou. Sempre há incidência de ICMS na importação. Lei Mandona. LC 116 prevalece sobre a Lei Candir em N+S. Crédito prescreve em 5 anos, a partir da emissão do documento. Desconto incondicional reduz a base de cálculo. Desconto condicional não. DECO, vedação de crédito. O que é? Situação em que desde o início, a lei proíbe o aproveitamento do crédito do ICMS. Momento: na entrada da mercadoria ou no início da prestação do serviço. Natureza: preventiva. Você já sabe que não pode se creditar. Base legal: dispositivos legais que listam situações não elegíveis a crédito. DECO, estorno de crédito. O que é? Situação em que já houve o crédito, mas posteriormente ocorre um fato que torna esse crédito indevido. Momento: depois de já ter se creditado, crédito já contabilizado. Natureza: corretiva. Precisa reverter um crédito já aproveitado. Base legal: artigo 21 da Lei Candir, LC 8796. Exemplo numérico. Utilizado: valor desejado da mercadoria, sem ICMS, R$900. Alíquota nominal do ICMS, 10%. ICMS é por dentro. O imposto está embutido no preço final. Abaixo, apresento o que não foi mencionado ou englobado no resumo anterior. 1. Detalhes de incidência e fato gerador do ICMS. Transmissão ulterior de propriedade. O imposto incide sobre a venda de uma mercadoria que saiu anteriormente sem pagamento por uma operação não tributada. Exemplo: um caminhão que foi locado e após o contrato é vendido ao locatário. Exemplo: serviços de comunicação específicos. A incidência abrange serviços adicionais como adesão, ativação, habilitação e disponibilidade, além de serviços de rastreamento ou localização de bens e pessoas. Fato gerador presumido. Estoque. Considera-se ocorrida a saída da mercadoria que constar no estoque final, na data do encerramento da atividade, ou que tenha entrado sem documentação fiscal. Captura de pescados. O local da operação é o do desembarque do produto, e o veículo usado na captura é considerado um estabelecimento autônomo. 2. Hipóteses de não incidência, omissões técnicas. Salvados de sinistro. Transferência de bens móveis salvados para companhias seguradoras. Culturais e fonogramas. Fonogramas e videofonogramas musicais brasileiros, CDs, DVDs ou arquivos digitais. São imunes, exceto na etapa de replicação industrial. Sucessão empresarial. Transferência de propriedade de estabelecimento industrial ou comercial ou mudança de endereço. Impressos personalizados. Saídas de impressos, como receituários médicos com nome CRN, de gráficas para usuário final. Água canalizada. O ICMS não incide sobre o fornecimento de água por canalização. Consumo de bordo. Saída de produtos para uso ou consumo de bordo em aeronaves, embarcações em tráfego internacional, equiparado à exportação. 3. O Instituto da Suspensão. Este tema foi totalmente omitido no resumo anterior. A suspensão ocorre quando a incidência do imposto fica condicionada a um evento futuro. Cooperativas. Saídas de produtores para cooperativas de que façam parte e vice-versa. Ativo imobilizado para serviços.
saída interestadual de bens, moldes, matrizes, para prestar serviços ou elaborar produtos encomendados, desde que retornem em 180 dias. 4. Outros tributos estaduais, ITCMD e IPVA. As fontes trazem resumos completos destes impostos, essenciais para a Cefaz-MT, que não foram abordados. ITCMD. Diferenciação entre herança e meação. Meação não paga imposto, mas o excesso de meação, sim. Alíquotas progressivas, 2% a 8%, e isenções para patrimônios abaixo de 1.500 UPF-NT. IPVA. Incidência sobre veículos aéreos e aquáticos, em MT. Alíquotas variando de 1%, ônibus-caminhões, a 4%, competição. E o cálculo proporcional, meses 12, para veículos novos, ou perda de isenção. 5. Legislação administrativa e processual. Para uma base de qualquer concurso fiscal, o conhecimento das normas de processo e defesa é indispensável. Código de Defesa do Contribuinte, LC 789/2024. Institui direitos como a presunção de boa-fé, vedação à apreensão de bens como meio coercitivo e o direito de não pagar autuação imediatamente para exercer a defesa. Processo Administrativo Tributário. PAT, Lei 8.797/2008. Regula como o contribuinte impugna autos de infração, as provas admitidas, não admite prova testemunhal e o funcionamento do Conselho de Contribuintes. Lei 7.692/2002. Regula atos e processos administrativos gerais, estabelecendo prazos, 30 dias para atos, 120 para decisões e o dever de motivação da administração. 6. Conceitos da Lei Candir, normas gerais. Cálculo por dentro. O ICMS integra sua própria base de cálculo, o que torna a alíquota efetiva sempre maior que a nominal. Exemplo, a alíquota de 10% resulta em carga de 11,11%. Estorno versus vedação de crédito. A vedação ocorre na entrada, preventiva. O estorno ocorre após o crédito já ter sido feito, devido a um evento posterior, como perda ou roubo da mercadoria.